negativas, a gente vai estudar a relação de um solvente, a água, por exemplo, qual o efeito que um soluto não volátil, como por exemplo o sal, tem ao ser adicionado na água, né? Então, quando eu coloco um soluto no solvente, como que vai variar a relação de temperatura de ebulição, temperatura de congelamento, a questão da osmose, né? E da tonoscopia, que a gente vai ver. Aqui são as 4 propriedades coligativas que a gente vai estudar: ebulioscopia, crioscopia, tonoscopia, osmoscopia. O que cada um tem a ver? A ebulioscopia tem a ver com a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. A crioscopia tem a ver com a temperatura de congelamento. A tonoscopia tem a ver com a pressão de vapor, que a gente vai ver sobre isso. E a osmoscopia com as questões da osmose. Tá? Então aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre cada um deles. Muito bem. Ebulioscopia. Vamos começar falando lá sobre ebulioscopia. Se eu tenho lá um recipiente onde eu tenho somente água, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius, a pressão de uma telha, tá? A temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Agora, se eu pegar essa mesma quantidade de água e adicionar a ela uma colher, por exemplo, de sal, a temperatura de ebulição, com certeza, não podemos precisar quanto, mas com certeza será maior da água com sal, onde eu adiciono um soluto, do que somente com a água, tá? Então, eu posso afirmar aqui, na mesma relação de água e água com sal, com as mesmas quantidades, né? A temperatura de ebulição, a temperatura que vai passar do estado líquido para o gasoso, né, é maior para a solução que eu tenho ali de água e sal, tá? Então isso fala em ebulioscopia, quando eu adiciono um soluto a um solvente, a temperatura de ebulição dessa solução vai ser maior do que do solvente puro, certo? Então, ebulioscopia vimos aqui. Crioscopia. Crioscopia diminui. Desculpa, vamos deixar mais completinho, né? A solução com o solvente mais soluto apresenta menor temperatura de congelamento do que o seu solvente puro, no caso a água, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? A gente poderia falar dos países muito que nevam e tal, mas a própria polícia rodoviária, né? Quando em algumas regiões onde cria tipo uma película de gelo nesses dias muito frios aí, meio úmidos e tal,
cria tipo uma lâmina de gelo assim que pode fazer com que os carros derrapem, né? A gente viu lá em Urubici, não sei se você já viu uns vídeos lá perto de Urubici, lá, né? Onde tem lá a Serra do Rio do Rastro lá, que os caras não conseguem, porque é muito frio lá, né? Então às vezes eles vão perdendo aderência. E o que a polícia faz? Pega e larga sal. A gente vê nos próprios filmes, né? No filme De Volta, Esqueceram de Mim, né? Esqueceram de Mim, que o cara vai largando lá umas pás de sal para ir derretendo o gelo. O que acontece? Quando eu coloco o sal ele vai aumentar, vai diminuir a temperatura de congelamento. Então eu preciso de uma temperatura muito mais baixa do que está para que ele possa congelar. Então ele se mantém líquido. Então, por exemplo, se ele congela a 0 graus, eu coloco o sal, ele está a 0 graus, está congelado ali. Eu vou para uma temperatura, eu coloco sal e vou lá para uma temperatura de congelamento de menos 20 graus, né? E tá, sei lá, menos 4 graus. Então, não consegue congelar. Então, isso é uma coisa que se faz. Se colocar álcool na geladeira, esse álcool 70% na geladeira, colocar no congelador, não vai congelar, né? Precisa de uma temperatura muito mais baixa para congelar. Agora, por exemplo, se coloca uma latinha de cerveja, que é 4% só de álcool na latinha ali, ela daí, né, vai prevalecer ali a questão da maior quantidade de água e ela vai expandir, vai congelar, né? Então, quando eu adiciono um soluto, eu faço com que a temperatura de congelamento seja melhor, tá? Isso se chama crioscopia. Tem alguns, né? Quando a gente fala em crioscopia, a gente relaciona sempre temperaturas baixas, né? Bom, tonoscopia. Tonoscopia. Tá? O que acontece? Aqui a gente vai falar de pressão de vapor. Pressão de vapor, tá? Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é a solução, tá? Então, o que é volátil? É passar do estado líquido para o vapor, né? Então, por exemplo, se eu abrir aqui um pote com água e um pote com acetona, né? E deixar uns 2 dias, o pote com água vai estar lá quase inteirinho e a acetona vai diminuir bastante. Porque a pressão de vapor da acetona é grande, então ela tem uma facilidade em evaporar, tá? Quanto mais volátil essa solução, tá? Menor seu ponto de ebulição. Então, vamos imaginar que quanto maior essa minha capacidade para expressar o vapor, eu preciso que cada substância vai ter, né? Eu preciso de menor energia para conseguir passar para o estado de vapor, então a temperatura de ebulição é menor, tá? Então a pressão de vapor é isso. Se eu adiciono se eu tenho lá água, tá? Água, eu tenho uma pressão de vapor. Se eu adiciono sal, eu diminuo a minha pressão de vapor. Diminuir
diminuindo a minha pressão de vapor, eu aumento a minha temperatura de ebulição, tá? Então, quando eu adiciono o sal, eu diminuo a minha pressão de vapor, fazendo com que eu aumente a temperatura de ebulição. Porque a pressão de vapor é isso, é a pressão que o líquido tem em passar para o estado de vapor. Quanto maior maior essa pressão, mais volátil ele é, tá? E menor é a temperatura de ebulição. Então, a tonoscopia está relacionada com a temperatura com a pressão de vapor, tá? Vamos falar um pouquinho sobre osmose. Então, aqui eu tenho, vamos fazer assim, ó, um meio mais concentrado. Ó, isso aqui é a quantidade que eu tenho de soluto, tá? Aqui é o meio mais concentrado, menos concentrado, tá? O que vai acontecer? Aqui é uma membrana semi-permeável. O que vai acontecer aqui? O que a osmose faz? Ela tenta igualar a concentração, tá? O que ela vai fazer? Ela vai igualar a concentração fazendo com que o líquido, o solvente do menos concentrado passe para o mais concentrado para tentar igualar essa concentração. Então, imagina que eu tenho mais concentrado aqui, ao invés de passar, porque é uma membrana semipermeável, então a água consegue passar, mas as partículas do soluto não conseguem passar por essa membrana, né? Então, o que acontece? Lembrando que a osmose é um processo espontâneo, né? Então, o que vai acontecer aqui? A água vai passar por essa membrana aqui para tentar igualar a concentração, ou seja, ela vai tentar, aqui está mais concentrado, então ela vai tentar diluir mais para tentar igualar, tá? E isso aí vai fazer com que eu tenha uma pressão osmótica, tá? Quanto mais concentrado aqui, né, eu tenho uma maior concentração aqui, o que vai estar acontecendo aqui? O solvente vai tentar passar para igualar a concentração. Alguns exemplos muito clássicos, né, de osmose que fala sobre isso é a questão das propriedades coligativas, né? O charque, por exemplo, né, que eles colocam, que antes não tinha as geladeiras, os refrigeradores, né? Eles salgavam a carne para conservar ela. Salgar por quê? Imagina que eu tenho um pedaço de carne, né? Quero guardar ele, eu tenho que refrigerar. Aí eles colocam sal aqui em volta, né? Então ali a carne tem aquela membrana ali que vai fazer a divisão semi-permeável. O meio mais diluído, que é a carne, né? Porque o sal está todo concentrado aqui em cima. O sal é como se ele puxasse a água da carne, né? Porque eles ficam no processo espontâneo. Então, o solvente, que é a água que está na carne, vai sair, vai ir lá é como se o sal puxasse, como se fosse, não, ele puxa, né? A água, fazendo com que a carne fique sem moléculas de água e não tem como se desenvolver os micro-organismos, né? Então, é um caso bem clássico de osmose, é essa conservação, certo? Então, a gente viu aqui propriedades coligativas.